Então vamos aí para a apresentação da Bárbara. Então, Bárbara, você tem 30 minutos, tá? Aí quando tiver faltando 5 minutinhos para terminar meia hora, levanta a mãozinha. E aí, vamos embora. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença. O título do meu trabalho é a influência do meio na formação de galáxias Starburst. E hoje é sexta, né? Estamos quase no final do evento. E esse evento, essa palestra especificamente é muito importante para mim, porque segunda-feira eu passei pelo evento traumático que o professor descreveu, que foi a minha qualificação. Então, a apresentação de hoje é uma modificação dela, em que eu estou aqui junto com vocês, ressignificando esse trauma que eu vivi, para poder seguir como uma nova mulher e renascer. É a constelação acadêmica, né? Exatamente, nós vamos junto comigo, nós vamos resolver esse trauma que eu passei. Que eu tô falando de maneira leve, mas é só porque no decorrer vocês vão entender o que eu tô, de maneira leve que eu tô querendo descrever. Mas, então, o objetivo todo do meu trabalho é caracterizar o ambiente de galáxias e definir se esse ambiente tem influência ou não na formação de estrelas dentro de galáxias do tipo Starbursts. Então, vamos começar primeiro relembrando, para quem já é um pouco familiarizado com a astrofísica extragaláctica ou com a astrofísica de maneira geral, o que é a formação estelar. Então, para a gente começar do começo, a gente vai estabelecer como é que as galáxias se formam, como é que formam estrelas dentro das galáxias, como é que elas se estabelecem. Então, a gente pode começar a pensar numa galáxia da mesma maneira que a gente pensa na formação de estrelas mesmo. Então, a gente pode pensar numa nuvem de gás, pobre em metais, que a gente pode chamar de protogaláxia, e essa nuvem de gás, ela tem massa e ela tem uma dinâmica particular dela que, para a gente se lembrar aí da formação estelar mesmo, esse gás, ele tá definido, essa nuvem está definida gravitacionalmente. Então, essa briga entre a força gravitacional e a pressão ali, né, da termodinâmica toda desse sistema aqui está brigando uma com a outra, e quando esse gás colapsa em cima dele mesmo, né, dentro dele mesmo, a gente vai ter a formação desses aglomeradozinhos globulares que, dependendo do movimento que as estrelas aqui dentro têm, que vão se formar podem formar uma estrutura desse tipo aqui. Então, a gente tem essa nuvem de gás colapsando e formando estrelas, resultando numa formação parecida com desse tipo aqui, que é um halo, né, gás ao redor, e uma formação que parece com um disco. Essa formação aqui de galáxias explica muito bem a formação de galáxias elípticas, porque a gente está vendo claramente que tem aqui, né, um disco formado com a nuvem de poeira aqui, de gás aqui ao redor. Só que nós observamos o céu, né, há muito tempo, e os astrônomos observam mais distante do que a gente há muito tempo também. Então, o que acontece? A gente sabe que no universo não tem só galáxias do tipo elípticas, tem vários outros tipos. Aqui eu tenho para lembrar para vocês só o diagrama de Hubble, em que eu tenho os tipos de galáxias que a gente observa, a morfologia dessas galáxias, como a gente chama. Então, essas que têm um formato mais elíptico são, como o nome sugere, elípticas, e essas aqui são as espirais, que são as que a gente conhece por ter essa forma desses braços espirais com uma barra ou sem uma barra. E essas que não têm uma forma muito definida são as irregulares, não tem uma forma que a gente consegue visualmente resolver. E aí a gente chega nesse impasse. Aquele modelo explica muito bem as galáxias elípticas que a gente observa, mas ela não explica a diversidade toda de galáxias que a gente tem. Então, a gente pode começar a pensar no que tem de diferente entre as galáxias elípticas e as galáxias espirais, para aquele modelo não conseguir explicar tanto. Então a gente pode voltar um pouco mais no cenário de formação estelar e pensar nos outros elementos que diferem. Então a gente pode colocar ingredientes como matéria escura, por exemplo, que a gente observa nessas outras galáxias que tem muita formação estelar. Então, daí surge que na palestra do Cleo ele tem tinha uma fotinho só de um sistema de formação hierárquico, só que era numa colisão lá de buracos negros que ele estava falando. Esse sistema aqui, que é o está representado aqui nessa figura, é justamente para ilustrar o modelo de formação hierárquica, que nada mais é do que estabelecer que as grandes estruturas do universo se formam através de fusões de estruturas menores, e que essas estruturas são menores, elas são formadas através dos cold flows de matéria escura, nesses filamentos aqui que a gente tem da matéria se condensando. Porque a gente sabe que a matéria escura, ela interage gravitacionalmente, então ela
colapsa antes da matéria bariônica, o que explicaria esses filamentos que a gente chama de teia cósmica, né? A gente sabe que quando a gente vai olhando para o começo do universo mesmo, quando a matéria estava começando a se condensar e tudo as estruturas estavam se formando, a gente observa esses comportamentos aqui, dessas teias que são de flutuações de matéria mesmo. E esses modelos aqui de cold flows, que é a matéria escura fria, né, conseguindo ultrapassar aquelas flutuações de matéria e se agregando dentro daquele colapso todo que eu descrevi para vocês no começo e formando essas teias cósmicas, a teia cósmica que a gente conhece. Então, as estruturas se formam com essa motivação. Isso aqui explica muito bem os diferentes tipos morfológicos de galáxias que a gente tem. E também explica muito porque que lá, quando a gente olha para altos redshifts, que, né, só relembrando, os altos redshifts são o começo do universo. Então, o universo está em expansão, então as fontes de luz que a gente está observando, que são galáxias ou estrelas, elas estão se afastando da gente, né? Nós somos observadores dessas fontes de luz, e elas vão se afastando. Conforme elas vão se afastando, a luz vai demorando mais para chegar na gente. Então, se eu estou olhando para a luz que está chegando aqui, né, o espectro de uma galáxia que está muito distante, quer dizer que, na verdade, eu estou olhando para um tempo que já passou há muito tempo. Então, se eu olho para redshifts mais altos, distâncias mais altas, quer dizer que eu estou olhando para um universo mais precoce, um universo mais no começo. A gente está num tempo mais à frente dele, né? Porque a luz demorou aquele tempo todo para chegar na gente. Então, a luz que a gente está vendo é uma luz de uma coisa que talvez nem exista mais, grande parte das vezes, né? Então, aí eu trouxe aqui só uma simulação para ilustrar como é que essa formação toda se dá, né? Porque assim, só na figura e nesses GIFs talvez não dê para entender. Aí no próximo, eu vou escrever antes porque o vídeo vai correr e eu não vou ter tempo. Mas aí, no próximo slide, o vídeo vai mostrar para vocês esse fluxo da matéria escura fria formando esses filamentos através da teia cósmica. E aí aqui no cantinho vai ter a forma que essa galáxia vai tomar, que é uma fórmula de uma galáxia espiral. Então, pronto. Aí, conforme o tempo vai passando, ó, aqui está em anos-luz, a distância, e o equivalente em tempo do universo mesmo, da idade do universo que está passando. E aqui é a massa dessa galáxia que está se formando, e aqui a aparência que ela teria, levando em consideração essa simulação, e como a gente conseguiria ver nas observações que a gente tem hoje, né, usando os instrumentos que a gente criou. Isso aqui é uma simulação que eu coloquei lá peraí. Eu coloquei o crédito aqui. É desse mesmo grupo aqui que faz essa. Não dá pra ver o coisa, mas é um negócio que chama Illustres, que é uma série de simulações de formação de galáxias que vocês podem encontrar depois, se vocês quiserem. Mais pra frente eu acho que eu acredito direitinho. Tá acreditado direito. Mas aí, sabendo disso, a gente pode pensar na distribuição dessas galáxias através dessa teia cósmica. E aí, o que eu tenho aqui é um edge cut, né, um corte lateral do que seria o universo observável dentro dessa limitação aqui, que é do Sloan, que é o levantamento que eu uso. Então aqui, a gente pode ver que está só até redshift 0.2. É bem pertinho de onde a gente está. E esse ponto aqui do meio é a gente. Ó. A Terra está aqui, que é onde a gente está, o partido está observando. Então, cada ponto desse é uma galáxia observada. Então a gente consegue observar que, conforme o redshift vai aumentando, vai dificultando a gente conseguir captar imagens dessas galáxias. E aí, esse é um grande problema que eu encontro. Por quê? A gente consegue estabelecer bem claramente uma relação entre aqueles tipos morfológicos de galáxias que eu mostrei para vocês e o ambiente delas. E aí, essa relação que a gente consegue estabelecer bem claramente é essa relação aqui do lado, que a gente chama de relação de densidade e morfologia de Dressler, que ela simplesmente pega todos aqueles tipos morfológicos que eu mostrei para vocês, galáxias espirais, elípticas e irregulares, e compara a fração de galáxias que aparecem de acordo com a densidade do ambiente. E aí, quando eu falo de ambiente, eu estou me referindo disso daqui mesmo. Então, se eu tenho uma galáxia que está cercada de várias outras galáxias, ou seja, uma galáxia que está dentro de um aglomerado, se eu tenho uma galáxia que está mais isolada, que ela não tem vizinhos, e aí isso é o ambiente de uma galáxia. O ambiente de uma galáxia é se ela está isolada, se ela está em grupo, se ela está em um aglomerado, se ela está em médio aglomerado.
E aí, como ela interage com essas outras galáxias do ambiente, é o que eu vou chamar de fatores ambientais e influência do ambiente. Então, quando a gente olha para essas relações, eu tenho bem claro aqui, né, que quanto mais denso é o meu ambiente, ou seja, se eu olhar para aglomerados de galáxias, se eu olhar para grandes grupos de galáxias, eu vou ter uma maior fração de galáxias do tipo espiral. Não, de galáxias do tipo elíptica, que está aqui. Com E, que é essa curvinha vermelha. E conforme essa fração de galáxias do tipo elíptica sobe, a fração de galáxias do tipo espiral desce. Não quer dizer que não tenha nenhum, mas ela é bem menos popular de aparecer lá dentro do que as do tipo espiral. As do tipo irregular, elas estão agrupadas aqui junto com as espirais, mas a gente vai mais pra frente ver o porquê disso. E aí aqui eu tenho também uma relação que eu vou falar só brevemente, que é também de relacionar a massa desses objetos com o ambiente que elas estão. Não é tão importante para o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, porque eu vou relacionar estritamente a formação estelar. O meu objetivo é descrever formação estelar, porque junto com essa... Né, aqui é só para ilustrar visualmente o que eu estava descrevendo para vocês. Então, conforme eu vou aumentando aqui o meu tempo do quench, né? Esse termo aqui, quench, eu vou repetir várias vezes. Ele é a extinção. Quench é o de uma forma bem grossa, é o desligamento da galáxia. Quando a taxa de formação estelar vai caindo, eu estou dizendo que ela está em extinção, está acontecendo um quenching. Eu não sei, né, o quanto essa tradução é feia, mas eu prefiro usar o termo em inglês justamente por isso. E aí a gente pode observar que aqui, né, nessas escalas de tempo, a gente vai ver que as galáxias espirais estão ocupando um valor mais alto. É só para ilustrar essa relação aqui que eu acabei de falar para vocês. O que eu quero que vocês entendam é que onde eu tenho muitas galáxias juntas, é muito provável que eu encontre galáxias elípticas. Quando eu tenho galáxias isoladas, é muito provável que eu vá encontrar galáxias espirais. E um comportamento típico de aglomerados é uma grande fração de galáxias elípticas. Então, eu vou partir dessa motivação para poder estudar o ambiente das galáxias que eu vou escolher. Daí, por que eu quero fazer isso? Porque acontece uma coisa muito interessante ali por volta do Redshift 2, que é o que a gente chama de Cosmic Noon, que é quando tem uma explosão de formação estelar. Então, por algum motivo, nesse momento do universo, aconteceu uma formação estelar exacerbada. Então, eu tenho aqui uma escala de Redshift aqui embaixo, só para vocês perceberem que essa taxa de formação estelar que está pautada aqui no Y, ela vai diminuindo, conforme o Redshift vai aumentando mesmo assim. Então não é uma crescente, não é uma sequência principal, por exemplo, não é uma coisa prevista a ficar sempre em ascensão. Então é interessante para a gente olhar para esse ponto aqui do Redshift ponto 2, Redshift 2, do porquê que acontece esse comportamento tão interessante, né? Só que tem um grande problema. Quando eu vou olhar para esse ponto aqui do universo, para esse momento da história do universo, eu estou olhando para galáxias que estão, né, como eu falei para vocês, galáxias mais jovens do universo, né, para momentos mais jovens do universo, elas estão mais distantes, cada vez mais distantes da gente. Então a gente tem um problema observacional para enxergar essas galáxias, que é o que a gente chama do escurecimento cósmico. Então a gente tem um viés observacional que faz com que os nossos levantamentos sejam incompletos e a gente não consiga observar esses objetos tão bem. Aí, esse gráfico aqui essa figura está aqui para mostrar para vocês o que é esse escurecimento que eu estou dizendo para vocês, cósmico. Então, isso daqui é não é a mesma galáxia, mas é uma galáxia, são galáxias diferentes com a mesma propriedades que foram forçadas assim computacionalmente. Então eu tenho essa galáxia no Z 0.2 e aí o Thiago, que estava na minha banca, ele simula essa mesma galáxia no Redshift 2.2 e também no Redshift 2.2, só que tirando o viés observacional. Então isso daqui é a simulação de como ela deveria ser vista, mas como a gente vê é assim. Então essa galáxia aqui, o 0.2, se ela tivesse nessa distância aqui da gente, ela deveria ser vista assim. Só que com os aparatos observacionais que nós temos hoje disponíveis, ela é vista assim. Então a gente perde toda essa informação e é isso que eu estou chamando de escurecimento cósmico. Aí como é que eu vou estudar essas galáxias e o ambiente delas se eu não consigo enxergar
todos esses objetos. Para resolver isso, eu vou pensar primeiro em como eu estou vendo esses objetos. Aí só para lembrar para vocês onde é que fica o comprimento de onda do Lyman alpha, né? Porque é importante? Porque esse comprimento de onda ele é absorvido pelo hidrogênio quando a gente tem esse fóton sendo emitido nesse comprimento de onda. Então, no meio interestelar, no meio intragaláctico, entre uma estrela e outra da galáxia, acontecem várias coisas que demandam hidrogênio, né? Para formação de galáxia, para a formação de estrelas. Então quer dizer que os fótons que estão sendo emitidos dessa galáxia nesse comprimento de onda vão ser absorvidos pelos hidrogênios que estão lá no meio intergaláctico. Então esse comprimento de onda que a gente vai observar vai ter uma quebra. Então o que a gente vai ver é um espectro que tem essa quebra aqui, que é característico dessas galáxias que estão nesses redshifts mais altos. Isso aqui é o que a gente chama da quebra de Lyman, Lyman break, e aí a gente chama as galáxias que têm esse espectro característico aqui de galáxias de Lyman break. Essas galáxias de Lyman break são as galáxias que são essas aqui, né, em motivação. Então, como é que a gente resolve isso? Observando em diferentes, né, filtros que a gente consegue observar. Só que aí vocês vão vendo que conforme vai aumentando o redshift, ela vai sumindo também, ó. Então eu vou aumentando o redshift, vou aumentando os filtros, o que der para observar eu vou observando, mas vai ter um ponto que simplesmente não vai aparecer em praticamente todos os filtros. Daí como é que a gente vai resolver isso? A gente pode resolver isso buscando galáxias que são suficientemente parecidas com elas. E aí eu vou procurar as propriedades mais importantes para estabelecer isso, que é a taxa de formação estelar. A taxa de formação estelar nada mais é do que a quantidade de estrelas que é formada de acordo com um determinado espaço de tempo. No caso, a gente vai usar essa quantidade de estrelas formadas em massas solares ao decorrer de um ano. Então a gente estabelece uma taxa, né, que a gente vai chamar de taxa de formação estelar, e conforme a galáxia vai aumentando a sua formação estelar, essa taxa vai aumentando. Então, se eu pegar um levantamento de galáxias que estão próximas umas das outras, ou então só estabelecer um intervalo de redshift e pegar todas as galáxias que eu consigo encontrar e plotar aqui uma relação entre a taxa de formação estelar e a massa dessas galáxias, eu vou ver muito claramente uma tendência que é linear e crescente, que eu vou chamar da sequência principal de galáxias de star forming. O que quer dizer isso? Eu posso pegar galáxias de diferentes tipos morfológicos, eu posso misturar todas elas, desde que eu estabeleça um redshift. Se eu fizer essa comparação, essa relação aqui vai aparecer, inevitavelmente. Todas as vezes ela aparece. Então, a gente pode notar aqui, nesse gráfico aqui, que ela aparece inclusive naqueles redshifts mais altos. Então, aqui eu tenho, dos lados do Sloan, que é o que eu estou usando, diferentes intervalos de redshift, e aquele intervalo especial, que é onde acontece o Cosmic Noon, é esse vermelho aqui. Note que, se eu pegar o universo que eu consigo, lá daquele wedge que eu mostrei para vocês, daquele corte que tem os pontinhos, que estava até 0.2, né? Se eu pegar o mais perto disso, eu vou ter uma diferença aqui, ó, mais ou menos assim, essa curva azul para essa curva vermelha. E aí, se eu fizer essa analogia para uma coisa real, para um levantamento real escolhido, eu tenho uma sequência principal aqui também só que aqui são vários levantamentos juntos. Aqui cada cor dessa é um levantamento que foi usado nesse paper aqui do Codinheiro de 2021, 2011. Então, eu tenho uma sequência principal aqui, que é essa linha sólida, mas eu tenho galáxias que estão bem isoladinhas, assim, muito, muito além da sequência principal. E aí, no caso dessa daqui, ele estabeleceu alguns cortes. Ele estabeleceu primeiro um corte de 4 vezes mais formação estelar, e depois ele estabelece um corte de 10 vezes mais formação estelar. Então, quem está acima dessas galáxias aqui, que tem 10 vezes mais formação estelar do que a da sequência principal, a gente chama de galáxias que estão passando por um processo de starburst, que é um surto de formação estelar. E aí aqui dentro tem vários tipos de galáxias, que eu não vou me estender sobre, mas cenas para próximas palestras que acontecerem, a gente pode discorrer mais sobre os tipos de galáxias que estão aqui dentro. Elas têm nomes engraçadinhos, tem as blueberries, tem as green peas, elas são bem diferenciadas mesmo. E aí a gente vai dando nome para elas de acordo com o que elas se parecem. E aí,
esses dois gráficos estão aqui propositalmente, porque se vocês observarem, ó, tem uma proporção aqui, não tem? Entre essa relação aqui da curva em azul e da curva em vermelho. Eu posso dizer que essa curva aqui no vermelho, em comparação com a curva do azul, está pelo menos 2 vezes maior, tá? Eu posso dizer isso. E aí eu posso usar essa analogia para descrever que as starbursts, dentro de um levantamento completo aqui, elas são suficientemente boas para representar essas galáxias que estão num redshift mais alto. Aí essas galáxias eu vou chamar de galáxias análogas, elas vão me ajudar a fazer a analogia. Aqui nesse trabalho não me interessou muito porque eu quis pegar starbursts de um modo geral, não estou estabelecendo, tipo, eu não vou fazer a distinção entre Greenpeace e Blueberries e outras coisas, até porque eu nem usei essas especificamente nesse trabalho, eu usei essas daqui, que são de um catálogo desse paper aqui, Loops, em que ele pega galáxias são galáxias luminosas no ultravioleta, que está em inglês aqui, né? Ultraviolet Luminous Galaxies. Pronto, aí ele estabelece alguns parâmetros de comparação. Eu peguei só os mais importantes, que são a luminosidade, a massa e a taxa de formação estelar, para comparar essas galáxias. E aí ele estabelece que esses grupos de galáxias luminosas no ultravioleta, ele pode dividir de acordo com o tamanho delas mesmo e a taxa de formação estelar. Então eles dividem esses grupos de grandes, compactas e supercompactas. Para mim é muito interessante essa comparação que ele faz aqui entre as supercompactas e as Lyman Breaks, porque está suficientemente próximo também, né? Então eu decidi chamar tudo que ele chamou de supercompacta de análoga, porque no final das contas, quando você plota lá esse gráfico aqui, o comportamento que vai ter é mais ou menos esse. E essas supercompactas aqui, elas vão aparecer bem aqui também. Então, tudo que ele chamou de supercompactas eu peguei para mim e disse que eram as minhas análogas agora. E aí eu peguei essas galáxias que ele estava chamando de supercompactas e fui ver mais ou menos como é que elas eram. E isso aqui é um espectro típico de uma dessas galáxias que ele está chamando de supercompactas, que a gente pode ver claramente que tem um surto de formação estelar aqui, pelo tamanho das linhas de emissão e pela presença de muitas linhas de emissão. Né? E aí aqui é uma foto dela só para vocês verem exatamente como é que é ela na natureza. Né? Daí eu trouxe outros exemplos só para vocês verem como elas têm mais ou menos a mesma aparência. Né? Elas são todas bem pontuais e bem luminosas e tendem muito para um azul, que é um forte indicativo de formação estelar alta. Então, nas bandas do ultravioleta, e aí algumas delas já são visivelmente em processo de merger. O merger é uma fusão entre duas galáxias ou mais. Então algumas delas já claramente meio que apresentam um processo, eu vou descrever mais tarde o que é um merger. Mas nessa foto aqui já claramente algumas delas têm. E a formação estelar delas é concentrada em áreas específicas. No caso das espirais, a gente pode ver que os braços espirais são onde tem maior taxa de formação estelar. Então, vamos lá. Isso daqui é tudo que pode acontecer quando uma galáxia entra num aglomerado. E aí eu coloquei só para ilustrar aqui que são as prováveis interações ambientais. E aí eu estou chamando aqui de quenting ambiental, que é tudo que pode acontecer com a galáxia para que a taxa de formação estelar dela caia quando ela entra. Isso em vermelho aqui é o aglomerado. Quando ela entra, o que pode acontecer com ela. Então, eu tenho aqui alguns processos que eu vou citar mais na frente, que é o merger, que é uma interação que nada mais é do que uma fusão entre duas galáxias. E eu acho que eu cito também o gas stripping, mas eu citei brain pressure stripping, que é um processo um pouco mais violento que não tem tanta interação assim com o aglomerado. Mas vamos lá. Pronto, tá aqui. O que é um merger? O merger é quando duas galáxias se colidem e elas se fundem. Se fundem porque elas estão numa velocidade alta o suficiente e aquela massa toda se reestrutura gravitacionalmente para que elas se unam e formem uma terceira estrutura, que é uma galáxia fruto da fusão dessas duas aqui. E aí vai acontecer mais ou menos. Então ela pode contribuir no aumento da taxa de formação estelar, então é uma coisa que a gente vai levar em consideração quando pensando na influência do meio. Então, se uma galáxia está num ambiente que é caótico o suficiente para ela ter vizinhas próximas o suficiente para ela colidir com elas e acontecer uma fusão,
a taxa de formação estelar dela vai ser influenciada por isso. Aí eu aqui botei só uma taxa aqui de que 30% das starforms apresentam taxas de merger, traços de merger. Então, se a gente voltar aqui, ó, é muito fácil a gente encontrar uma galáxia starburst que tem uma carinha de que passou por um merger. Então, um próximo que a gente pode citar é o Ram Pressure Stripping, que é quando, de novo, as galáxias interagem, mas ao invés de se fundir, uma delas sai levando a massa de gás da outra e forma uma deformação, assim, que é isso daqui, ó, forma uma deformação, algumas causas, assim, que vão se formando na estrutura mesmo da galáxia que sofreu o processo ali. Diminui a taxa de formação estelar e remove o gás interestelar. Então, o que acontece é a taxa de formação estelar diminui por causa disso. A galáxia vem, passa perto da outra, gravitacionalmente leva o gás dela e faz um quenting forçado nela de diminuir a taxa de formação estelar por causa dessa interação. Então, vamos lá. Daí eu peguei aquelas coordenadas daquelas galáxias lá que ele me mostrou, que eram super compactas, e levei para o Sloan, que é esse telescópio aqui, que está aqui nessa montanha, em cima aqui do Novo México, e que ele usa essa técnica aqui de drift scanning para mapear essa área do céu. Então, o drift scanning é justamente o que vocês conseguem ver, ó, tem uns rastros aqui, né? O telescópio fica olhando para o céu e aí vai se movendo, a Terra vai girando e os rastros vão aparecendo. E aí tem um grande problema da minha atual pesquisa, é que não tem tantos dados espectroscópicos para o que ele observa, para as imagens que ele observa. Mas isso a gente resolve mais para frente. E aí eu encontrei, não encontrei todas, porque eu também fiz um corte, porque como eu estou pensando em olhar em galáxias que estão dentro daquele wedge cut, né, que eu mostrei para vocês, 0.25, eu escolhi um corte de 0.20, 0.2 por redshift. Então eu tenho galáxias que estão bem próximas da gente, em comparação com aquelas do redshift 2. E aí, o que eu fiz foi pegar essas galáxias lá do Sloan, sobraram 153, nesse corte redshift, e aí eu fui definir o ambiente delas. Para definir o ambiente delas, eu peguei as coordenadas delas, estabeleci um raio, e dentro desse raio eu contei quantos vizinhos elas tinham e estabeleci um número necessário de vizinhos para fazer esse teste. Isso que eu estou descrevendo é o teste dos vizinhos mais próximos, né, para medir a distância. E aí eu medi dentro desse raio as distâncias mesmo do espaço, né, entre a galáxia que eu escolhi e os vizinhos dela. Então eu peguei primeiro para 4 vizinhos, um raio escolhendo 4 vizinhos, depois um raio 10 vizinhos. O que isso quer dizer? Se eu usei aqui o exemplo de 7 para ficar no meu tempo, né? Então eu tenho uma galáxia aqui no centro desse raio e eu tenho as vizinhas dela. Aí eu estabeleço 7 vizinhos. Tá com cores diferentes aqui porque, né, a imagem. Mas aqui, eu estabeleço 7 vizinhos. A distância entre a galáxia central que eu escolhi e o vizinho é que vai determinar se ela está num ambiente denso ou não. Então, o que eu quero dizer? Se eu tenho 4 vizinhos com uma distância muito pequena, quer dizer que eu estou num ambiente que tem galáxias vizinhas muito próximas. Eu posso extrapolar isso para milhares ou milhões de galáxias. O que eu quero dizer? Se eu tenho muitos vizinhos próximos e o valor dessa distância é muito pequeno, quer dizer que eu tenho um ambiente muito denso. Está todo mundo perto um do outro e isso significa que eu estou olhando para um aglomerado, ou no mínimo um grupo muito grande de galáxias. Aí, para estabelecer esse número de vizinhos, eu me guiei pela literatura que a gente já tem como consenso de que é importante fazer com 4 ou com 10. E aí tem, isso daqui foi o que eu usei, né? Essa daqui é a densidade projetada. Que eu vou, apesar de esse ser o cálculo certo com essa função de seleção, que me traz flashbacks de guerra para a minha defesa da qualificação, essa função, apesar de eu falar dela, eu vou me referir nos resultados só como esse delta aqui, mas entendo que esse delta, quando eu falo dele, é isso daqui, que é a densidade projetada por uma galáxia, essa daqui, onde o DI pequenininho é a distância projetada para o vizinho e o mais próximo passou por essa função de seleção aqui. Isso aqui é para evitar aquele viés de que, por exemplo, eu tenho um objeto intrinsecamente muito brilhante
e não achar que ele está perto. Por exemplo, o Sol é muito mais brilhante do que essa luz que eu estou vendo aqui. Não quer dizer que o Sol está mais perto de mim, é só que ele é intrinsecamente muito mais brilhante. Então essa minha função de seleção tira esse viés. Eu consigo dizer para você que apesar do Sol estar muito mais brilhante, ele não está mais perto de mim do que essa luz. Então vamos lá. Essas foram as galáxias escolhidas, eu peguei aqueles vizinhos e tudo mais. E aí aqui, ó, peguei só algumas, as mais interessantes para mostrar para vocês especificamente o que tem elas aqui. Então, as galáxias em si são essas que estão no centro, apesar de ter coisas ao redor delas. Então vocês podem observar que elas são muito parecidas, né? Então, são todas bem pontuaisinhas e bastante azuladas, né, a maioria. E algumas têm, ó, o sinal de interação que eu estava falando lá dos mergers, e essa daqui está quase acontecendo. Daqui talvez a 10 bilhões de anos aconteça. E isso daqui é uma Green Pea, provavelmente. Ela está verde. É justamente como o nome sugere. Pronto. Daí o que aconteceu depois de tudo isso? Eu fui relacionar as propriedades que eu tinha com as densidades, com os ambientes delas. E aí eu botei só um espectro aqui para vocês verem, né? Esse é o espectro dessa galáxia aqui. E aí os resultados que eu obtive foram esses. A massa das LPAs cai junto também com as das vizinhas delas, quando eu vou aumentando a densidade dos ambientes, que está pertinente com o que a gente observou de um comportamento de um aglomerado de galáxias. O mais importante está aqui. Eu tenho uma comparação entre o K4, ou seja, 4 vizinhos, né, ao redor, e do K10 só para dizer que está substancialmente boa essa medida. Então, vamos ver o comportamento também. Então, o que a gente está observando aqui? Eu vou aumentando a densidade, ou seja, aquelas distâncias vão diminuindo. Então, galáxias em grupos ou então em aglomerados. E conforme eu vou aumentando a densidade, a taxa de formação estelar de todas as galáxias cresce, ela diminui abruptamente. E a das LBAs cresce também abruptamente. O mesmo acontece no KGO10. O que eu posso concluir disso, né? Assim, só agora estou olhando aqui. Que apesar das galáxias vizinhas perderem estrelas, as Starbursts continuam produzindo estrelas. O que é pertinente com aquele gráfico que a gente viu lá no começo. Mas aí você me diz, isso não está aferindo nada sobre o ambiente de fato. Eu mostrei para vocês o que pode acontecer com o quenting ambiental, né? Pode acontecer o merger, pode acontecer o pressure stripping. Esse gráfico não está me dizendo o que está acontecendo, só está me dizendo que tem mais formação estelar. Então, para resolver isso, eu vou comparar a morfologia das galáxias que estão lá dentro. Eu vou comparar quem é galáxia quiescente e quem é galáxia ativa. E aí eu vou ver que as galáxias quiescentes vão aumentando ao passo que eu vou aumentando a densidade. Quer dizer que nos aglomerados tem mais galáxias quiescentes, tem mais galáxias que estão se desligando. E galáxias isoladas estão em maior presença na sua forma espiral, a morfologia aqui. Então, basicamente o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Que aquela relação do Dressler que eu encontrei para cá também, só que não tão clara, né? Não tão presente como eu gostaria que ela tivesse. E aí o que eu posso concluir disso? Basicamente as LPAs que eu observei, elas estão habitando ambientes de alta densidade, né? Aqui, ó. Onde eu tenho densidades maiores, eu tenho ainda bastante galáxia ativa. Não caiu completamente. Elas não sumiram, elas não desapareceram. As Starbursts também estão presentes em ambientes intensos. Mas a maioria delas está em ambientes de densidade intermediária. Então elas não estão nem em ambientes completamente isolados, mas também não estão em grandes aglomerados. E as taxas de formação estelar se mantêm elevadas apesar disso. Então o que eu posso concluir? Eu posso concluir que deve estar acontecendo vários processos de interações galácticas em que essas LPAs estão tirando a taxa de formação estelar da outra. Por exemplo, os mergers estão acontecendo. Ou então o rim pressure stripping está acontecendo. Porque no rim pressure stripping o que acontece é que uma galáxia leva o gás da outra e ela continua formando estrelas e a outra vai, né, perdendo a taxa de formação estelar. E a fração de galáxias que assim aumenta, que foi o que eu falei para vocês. Qual é a grande questão? É de que esse levantamento não é muito profundo. Então eu estou com muita dificuldade, até mesmo dentro do redshift que eu escolhi, de observar magnitudes maiores. Então isso pode ser resolvido
se a gente expandir essa amostra de LDAs que eu tenho para um levantamento melhor. Eu posso usar uma base de dados diferente, um telescópio diferente, ou escolher outro catálogo para fazer isso, porque quando eu peguei elas, ó, vocês observam que elas estão todas no hemisfério norte, né? Então, se eu pensar, como estou pensando em usar o SOAR ou algum outro levantamento com o Delphi, eu posso pegar algumas dessas aqui, ó, que estão mais para baixo, né, fazer o match, o cross-match que já é observado com elas, e escolher alguma coisa mais para cá, no hemisfério sul também. Então, essas limitações que eu estou vendo aqui podem não ser completamente conclusivas, pode ser só o efeito de que os dados que eu peguei não eram profundos o suficiente para observar mais vizinhos, né? Então, dentro das bandas que eu usei. Então, isso pode ser resolvido em trabalhos futuros, né, observacionais, de fazer um match com essas galáxias que eu tenho, que podem ser observadas, mas também de escolher outros catálogos. E aí, buscar outros tipos de galáxias que eu estava vendo. Porque eu também me guiei do catálogo do Hubble, que já tem quase 20 anos, né? Ele tem 18 anos, né? 2007. Então, talvez se eu me apegar a um catálogo mais novo, ou eu mesmo estabelecer um catálogo dentro das propriedades que eu vi ali com ele, eu posso ter um resultado um pouco melhor na profundidade dos dados. Porque a análise a gente consegue fazer visualmente, como eu mostrei aqui para vocês. Não é difícil de ver que tem um processo de merger acontecendo aqui, né? Não é difícil de ver que essa galáxia aqui é uma coisa. Não é difícil de ver que tem uma alta taxa de formação estelar aqui, né, acontecendo. Então, o que eu preciso é de estender esse trabalho que eu mostrei para vocês agora para uma amostra mais profunda. Então, eu gostaria de agradecer a vocês. Parabéns. Perguntas? Tem Brice, ele levantou primeiro? Tá, Brice? Fica à vontade. É que negócio, vale 10 mil reais, levantou primeiro, né? Não, eu pergunto só conceitual mesmo. Você poderia só me explicar um pouco melhor o que seria o Lyman Break? Ah, sim. Vamos lá, vamos começar do começo, né? O que a gente observa das galáxias são o espectro delas, né? A luz que chega até a gente. E essa luz, a gente observa ela em diferentes comprimentos de onda, certo? O comprimento do Lyman alpha é esse aqui, entre o ultravioleta e o infrared, o infravermelho. Só que no meio interestelar acontecem várias coisas, né? Para você tirar um elétron do hidrogênio, você precisa exatamente dessa energia aqui, né? Para você fazer ele saltar. Dentro do meio intergaláctico acontecem várias coisas em que isso acontece, em que esse salto acontece. A formação de novas estrelas ou qualquer outra coisa. Então os fótons que estão saindo lá do centro da galáxia são absorvidos por esses hidrogênios. E aí você perde. Então no meio interestelar. No meio interestelar. Esses fótons se perdem ali mesmo, e eles não chegam na gente. Aí é por isso que a gente vê essa quebra aqui. São os fótons lá da galáxia lá dentro sendo absorvidos pelo hidrogênio que está ali em volta do meio estelar, justamente porque é esse comprimento de onda em que a gente observa a queda. Aí é por isso que a gente vê. Então, vai ter... Mas tem galáxias, por exemplo, esses fótons eles vão passar um certo tempo lá na galáxia. Então, você tem uma ordem do Leaf caminho médio desses fótons dentro da... Porque eles podem passar lá, ricocheteando para lá e para cá. Eles podem colidir entre eles mesmos e tudo mais. Pode acontecer várias coisas. Mas eles ficam tudo presos dentro da galáxia. Eles não conseguem sair. Por isso que tem aquela distribuição bimodal ali. Sim. Da quebra, né, de Lyman. Aí não consegue sair e a gente vê aquela quebra. E a gente resolve isso com a técnica do dropout, que é, como o nome sugere, né? Dropar um pouquinho e trazer aquele espectro um pouco para cá e preencher o que está faltando. Não tem nenhum campo de radiação, não, por exemplo, poderia jogar uma tendência esses fótons caminhar, mesmo com o movimento random walking, ele poderia, por exemplo, ter uma preferência de saída na galáxia? Tem algum? Tem campo? Tem um campo também. Só que aí eu vou fazer outra apresentação para explicar a radiação toda.
Cris. Bárbara, eu tenho duas dúvidas assim que é muito pertinente na minha cabeça. A primeira é tipo assim, quantos dados tu tem de informações a respeito das galáxias, quantas galáxias modelos tu tem aí, quais são os parâmetros que tu precisava para fazer medição, né, dessas galáxias, e será se você não poderia fazer essas medições, entendeu? Eu não sei como é que funciona a galáxia, mas a gente tem muito espectro de tudo, né? A gente colocar qualquer tipo de estrela que a gente quer trabalhar, a gente consegue pegar a espectroscopia utilizando os dados aí já públicos, né? E aí eu queria saber para galáxias tinha isso. E outra pergunta é a respeito que você está falando que está trabalhando com a vizinhança. Só que para mim é muito confuso. Eu até te fiz essa pergunta já uma vez, mas eu não entendi muito bem assim como foi feita a resposta, porque para mim é muito confuso quando você está trabalhando com vizinhanças de galáxias e eu não estou entendendo como é que você consegue definir que de fato uma galáxia faz parte de um aglomerado. Porque eu já até tinha falado isso, mas eu vou deixar mais clara a pergunta. Quando você trabalha com aglomerados estelares, uma das coisas que a gente faz para definir que se uma estrela pertence a um aglomerado ou não é você ter o proper motion, né? Que é o movimento próprio das estrelas. E esse movimento próprio da estrela, geralmente todas as estrelas do aglomerado devem se movimentar junto ao longo do ano, né? Só que para a galáxia, tipo, o que você está fazendo? Tem proper motion, vocês medem proper motion. Tem proper motion, que é aquele Lagrange que eu mostrei na função de seleção. Aquele Lagrange é o que a gente chama de co-moving distance, né, que é o que a gente compara com o redshift. Aí tem o Lagrange, que é o proper motion, e tem o D pequeno, que é a distância que eu tô querendo pegar dos vizinhos. Agora eu já não estou mais achando. Mas para responder lá do começo, só para dar um susto do tamanho de dados que eu tenho usado. Eu destaquei esses parâmetros aqui porque são os parâmetros que eu tinha na base do Sloan. Eu tenho essas luminosidades, eu tenho esse raio aqui que é o Petrosiano, né, o Trojan, eu tenho as massas e eu tenho a taxa de formação estelar e as massas por causa desse problema observacional aqui, eu não tenho muito. Então, o que acontece? Eu pego tudo que eu tenho do Sloan, eu não coloquei aqui porque é uma coisa realmente muito técnica e aí eu eu tenho tudo isso aqui no Sloan, mas as massas e a taxa de formação estelar, que é o mais importante, não tem muito. Então, só para você ter uma noção, eu tenho cerca de 24 milhões de vizinhos, de pontos de galáxias escolhidos de objetos que o Sloan consegue captar. Então, esse 24 mil milhões de dados. Milhões. Para 153. Cada 150, dessas 153, cada uma delas, que eu estabeleci um raio de 120 minutos, e aí cada uma delas tem cerca de 250, 300 mil vizinhos. Isso já não é uma amostra suficiente, estatisticamente não? Estatisticamente não, porque elas não são profundas o suficiente. O que eu quero dizer com isso? Mais redshift, mas traduzir mais redshift. Aí o que eu quero dizer com isso? Que dessas galáxias todas que eu tenho, só para você ter noção, de taxa de formação estelar calculada pelo Sloan lá com os métodos que eles usam, tinha só cerca de 200 mil e pouquinho. Então, o que a gente fez nesse trabalho aqui foi usar um ajuste de energia espectral, que é o ajuste de SD, que é o SD Fitting, que é você pegar, vai dar para mostrar bem nesse vídeo aqui, ó. O telescópio de levantamento tem todas essas bandas, né? Aí você tem dados para todas essas magnitudes. Perfeito. Aí, do código de ajuste de SD, ele pega todas essas magnitudes e faz esse fit aqui, desse espectro, só com as magnitudes. Então, o que eu pego do Sloan para calcular a massa e a taxa de formação estelar são essas magnitudes. Mas assim, ó, por exemplo, uma das coisas... Não, aí eu estou respondendo de pouco. Pronto, aí tendo feito isso e tendo calculado as magnitudes, eu consigo estabelecer esses parâmetros aqui que eu tenho. Aí eu já não lembro mais qual era a sua outra pergunta. Mas pronto, o que eu faço experimentalmente para ter esses dados aqui é esse ajuste de SD, que eu não escrevi muito porque realmente é um código mesmo de pegar e matematicamente, a partir das magnitudes, fazer o espectro. Então a ideia geral assim é você ter sintético, uma amostra significativa em todo o redshift possível. Até o quanto que você trabalha? Até o 6? Não, eu estabeleci até o 0.2. É muito próximo então. Muito próximo. Só que essas magnitudes que tem no Sloan são bem pequenas em comparação às outras. Tipo, as que eu peguei, as mais
escurinhos, assim, Perfeito, mas, assim, porque dá assim, pra para fazer quem não isso está aqui. entendendo o que a gente está falando, né, não sei se vocês já são familiarizados, quanto maior o número da magnitude, mais faint, né, mais apagadinho é o objeto que você está observando no céu. Então, se eu estou pegando uma galáxia que tem magnitude 10, ela está muito mais clara, né, muito mais visível, muito mais luminosa do que uma galáxia de magnitude 20, naquela banda. As que eu peguei estão ali por volta, a mais faint, assim, mais apagadinha, tem magnitude 18. Então, já é uma limitação daí, mas dá para fazer esses ajustes. Só não vai ficar tão acurado como se eu tivesse magnitudes mais altas. E aí, de acordo com o levantamento que eu usar, eu posso escolher a banda para calibrar isso aí. Que são os próximos passos também. Aí, só pra encerrar, Mas, assim, só para encerrar, Tô brincando. mas só para encerrar, como o Cleber citou o solar, é de minha vontade fazer o que é possível dentro dessa amostra, porque é muito grande, eu sei que dá muito trabalho, né, competir pelas horas, etc. De resolver a galáxia é estabelecer a forma dela, a morfologia dela, essa forma aqui. De resolver a galáxia individualmente usando o SOAR, que dá para fazer, porque o campo do SOAR é pequeno. Então eu posso não pegar todas as vizinhas, mas eu posso escolher umas 50, 20, sei lá, sendo otimista, 50. E de uma por uma resolver. Tem que preparar o propósito. Ao invés de fazer E os essa... machine learning? Então, Olha. ao invés de fazer isso daqui, que dá trabalho computacional, de ficar realmente rodando nos espectros, eu posso ter um trabalho computacional também, mas um trabalho observacional e resolver, sim, né, visualmente. Porque o campo do Solar é pequeno, não vai pegar o que o Sloan pega dessa vizinhança toda que eu estabeleci. Mas ele pega de uma por uma, então eu posso de uma por uma resolver. E ao invés de ter essas estimativas teóricas da massa, da formação estelar, ter uma coisa realmente mais Mensurada mesmo. mais acurada.